Falando da SQL então, pessoal, vou tentar terminar um pouquinho hoje aqui. Eu só vou passar bem rápido alguns, tá? Para focar um pouco mais nos outros, tá? Alguns comandos que eu queria passar para vocês que são muito importantes. Então, a gente trabalhou na semana passada com alguns selects, algumas coisas. Eu já trouxe alguns meio que pré-prontos aqui só para mostrar para vocês. Então, o que ficou para trás do comando select que eu esqueci de passar para vocês, que não deu para passar para vocês na semana passada? Os joins, join, left join, cross join, left outer join, e uma questão que é a questão do with. Eu disse que um comando SQL, eu tinha até aqui a query, né? Ele sempre começa com a cláusula select. Ele só tem uma exceção, tá? Que ele não começa efetivamente. Não é que ele não começa, é que ele visualmente aqui ele não vai ter a cláusula select como sendo o primeiro comando. Vai ser no caso onde que eu esteja trabalhando com o comando with. Então, se eu pegar essa query aqui, por exemplo, que a gente tinha feito semana passada, né? Então, vou executar ela aqui. A gente tem um subselect. Esse subselect ele vai trazer dados para a gente. E a partir desse subselect eu estou fazendo uma tratativa aqui. Esse subselect eu poderia colocar ele num comando with. O que é um comando with? Eu estou criando um conceito aqui. Eu vou criar, por exemplo, aqui with. Eu vou criar cons, que é o nosso alias que nós tinha aqui, né? Vou colocar as. E daí a nossa query. A query do subselect. E aqui no from, eu transformei esse cara numa table. Então eu vou botar aqui, em vez de cons, vou botar aqui consulta. Então eu vou botar aqui from consulta cons. Então, se eu executar isso aqui, ó, ele vai funcionar exatamente como estava antes. Não vai fazer diferença. Qual que é a diferença disso aqui, ó? O que estava dentro de um subselect, a cada select aqui, no caso, ele iria executar. No nosso caso também, a cada select ele vai executar aqui. Porém, o with, ele executa antes do comando select e ele transforma esse resultado numa tabela aqui já, ou seja, ele vai executar isso aqui uma vez e depois aqui no select ele só vai executar conforme a minha condição select. O que isso quer dizer? Vamos tentar botar isso um pouco mais na prática, né? Eu vou pegar isso aqui, vou voltar ele para dentro do subselect aqui. Tá. E eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero um count aqui. Aqui eu estou fazendo um count, fazendo um group by pela UF. Eu quero um count de todo mundo. Então, vou fazer aqui um count. Só que eu não consigo por causa que eu estou fazendo um group by. Então, eu vou fazer um select count from public treinamento cidades para saber o total de cidades. As total cidades. E daí aqui do lado de fora eu já estou trazendo o cons.asterisco, ele vai trazer esse cara. Se eu executar esse cara aqui, ele vai me retornar total cidades 5 e 5. O que aconteceu aqui? Ele executou esse count aqui, ó, para cada linha da minha query que retornou aqui. Isso é problema? No nosso cenário não, por causa que tem poucos registros. Agora eu podia otimizar isso aqui. Eu podia fazer o seguinte. Eu podia, no meu with, eu fazer esse count. From public treinamentos. Aqui eu vou botar as total cidades. E aqui eu já vou usar um outro comando que é o nosso famoso join. Vou botar aqui join, natural join, consulta, cons total cidades. Então, se eu executar isso aqui, já explico, tá? Ele vai retornar cons.total cidades não é group by. É verdade. Aqui é cons.total cidades. Eu tenho que adicionar ele no group by. Não é problema por causa que para todos ele sempre vai pegar o mesmo valor aqui no nosso caso. Tá aqui.
Então, qual que é a vantagem desse cara? Antes de começar a query, ele vai executar uma vez esse count. Então, na hora que eu for executar esse select, ele só vai fazer o join nessa tabela que eu já executei e já tenho o resultado, e só vai trazer o resultado aqui. Então, eu ganho performance e eu desacoplo o meu negócio, vamos dizer. Eu não deixo muita regra dentro da query aqui. Essa regra ela fica apartada aqui. Então, esse é um cenário que eu queria mostrar o with para vocês. Eu já explico mais sobre o join. Que é uma situação onde que eu não vou começar uma cláusula select com o comando select. É a única situação que eu conheço, pelo menos, que faça isso. Eu sei que no MySQL ele tem opções de tu começar com variables, tu coloca uns arroba, algumas coisas assim. Eu só não lembro a sintaxe, mas isso é específico do MySQL. SQL padrão ANSI, tu não vai ter outro comando que não seja o with, que tu não comece uma cláusula select aqui, tá? Então, esse cara ele é muito útil, tá? E eu posso aninhar várias coisas aqui, tá? Um embaixo do outro. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse subselect. Não vai fazer sentido isso, tá? Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês, tá? Não vai fazer diferença na prática, não é que não vai fazer sentido. Eu poderia botar ele aqui, ó, consulta 2, as, e daí dentro dele eu coloco o nosso select e aqui eu faço consulta 2. Se você rodar esse cara, ele vai rodar. Ele deu consulta 2, consulta 2. Ok, tá funcionando. Pô, mas esse cara eu declarei aqui e daí aqui dentro eu já estou usando. Tem que se preocupar com a ordem, tá? Se eu tivesse botado esse consulta 2 antes desse consulta, como aqui dentro está sendo usado essa table temporária, vamos dizer assim, chamada consulta, ele iria dar erro. Mas no caso aqui, como eu instanciei as duas na ordem que eu preciso, ele não deu erro para mim e ele funcionou. E no fim, meu select ficou extremamente simples. Se eu executar só ele, ele vai dizer que não existe a table consulta 2, tá? Ele não vai encontrar. Agora, executando com a cláusula with, ele vai encontrar esse cara. Então, é um comando útil para conhecerem, tá? Não se assustem se vocês verem ele em alguma query, alguma coisa que é bastante comum, bastante usado esse cara. Então, além do with, o que eu quero mostrar para vocês é a questão do join, cara. O join, vou pegar uma imagenzinha do Google aqui que eu gosto. Joins SQL. Essa primeira aqui. Como o nome já diz, eu estou fazendo a junção entre duas tabelas. Então, aqui eu tenho as duas estruturas, né? O join por default, vocês podem ver que aqui eu coloquei o natural join. O natural join é a mesma coisa se eu tivesse botado um join aqui, ó. Tá? É quando eu não quero, ó, ele só deu erro por causa do where aqui. Ele deu erro por causa que ele não reconheceu. Por quê? O join, ele espera uma sintaxe que é a seguinte. Então, eu tenho minha tabela. Exemplo aqui, eu tenho public treinamento cidades. Eu vou fazer join, ou seja, vou juntar ela com outra estrutura, com outra tabela. O alias dela, onde, aqui, né? O c.id, por exemplo, fosse igual ao cons.id, vamos supor, que seria a vinculação da chave estrangeira, os campos que ligam uma tabela com a outra. No nosso caso, como eu não tinha uma tabela que vinculava uma com a outra, eu usei o natural. Por isso que ele funcionou na primeira vez. No caso de eu não usar o natural, eu tenho que informar a cláusula on aqui. Eu não consigo fazer sem usar a cláusula on. A cláusula on, aí eu vou copiar esse cara aqui, vamos limpar toda essa query aqui. Só vou manter esse ali de cima aqui, depois eu quero mostrar uma outra coisa também. Vou pegar esse aqui, por exemplo, select asterisk from public treinamento cidades. Aqui eu vou fazer o join. Então, do public treinamento pessoas, on o c.id seja igual ao p.cidade. Por quê?
quando a gente criou a nossa estrutura, deixa eu ver se eu tenho o create da table aqui, ó. Não tenho, vou na especificação aqui mesmo. Quando a gente criou a nossa tabela de treinamento de pessoas, ó, a gente criou um campo cidade. E se olhar as constraints da table, vou vir aqui em properties dela, a gente criou uma foreign key, uma chave estrangeira, dizendo que a coluna cidade da tabela treinamento cidades é referente à coluna ID da tabela treinamento cidades. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, eu estou então pegando exatamente as colunas que eu botei na nossa chave estrangeira lá e estou referenciando no join. Tem que ser as mesmas? Não, mas é prudente que seja, por causa que senão eu não vou estar usando índice, senão eu vou estar usando alguma coisa que não necessariamente vai atender do outro lado. Mas como é que o join funciona aqui então? Nesse caso, esse join aqui, ele está implícito a palavra inner. Então, se eu botar inner join ou se eu botar só join, são a mesma coisa. Voltando para a nossa imagem aqui, é esse carinha do meio. Ou seja, eu só vou trazer registros, tá, onde todos os registros combinem a tabela A com a tabela B. No nosso caso aqui, eu vou fazer o select, ó, ele só vai trazer os registros onde o campo da tabela cidade seja equivalente a uma tabela cidade válida. Então, se eu der um select nas duas separadas aqui, ó, pegar public ponto treinamento cidades e select asterisco from public ponto treinamento pessoas. Ficou, valeu. Ó, se eu pegar as pessoas aqui, eu tenho várias pessoas. Por que ele não meteu essas outras pessoas? Eu tenho uma, na verdade, não várias. Por causa que o campo cidade está null. Então, o campo cidade está null, quer dizer que ele não encontrou, ele não conseguiu fazer o vínculo com uma cidade. Então, por isso que ele não trouxe quando eu usei a nossa cláusula inner join aqui. Porque ele só vai trazer os que tiver dos dois lados. Então, vamos pegar um outro exemplo de select. Como é que eu traria esse cara então aqui? Seria o nosso left join, ó, que é esse carinha aqui. O left, eu quero tudo que tenha na tabela da esquerda, mesmo que não tenha na tabela da direita. Por isso do left. Então, se eu só trocar o inner aqui por um left join, ó, e eu rodar esse cara, ele vai retornar os dois registros. Ele retornou todos. Na verdade, ele retornou. Eu fiz o join inverso aqui, ó. Ele retornou todas as tabelas, todos os registros da tabela cidade, join com pessoas, tá? Então, eu fiz o join inverso. Então, ele retornou todas as cidades, mesmo que não tenham pessoas vinculadas àquelas cidades. Então, esse é o papel do nosso left join. Onde ele era para trazer pessoas aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, eu vou trazer menos campos só para mostrar. Então, eu vou trazer o c.id, que é a cidade underline id, e o c.nome é a cidade underline nome. E eu vou trazer aqui o p.id, as pessoa id. E o p.nome é as pessoa nome. Então, executando isso aqui, ó, ele vai trazer só para o único que vinculou, ele vai trazer os dados da pessoa, senão para o resto, ó, ele vai trazer tudo null. Beleza. Uma outra cláusula do join que eu poderia usar é o right join. O right join é o contrário do left. Ele quer tudo que tenha na direita, mesmo que não tenha na esquerda. Então, eu vou pegar aqui right join. Vou executar esses caras aqui. E ele vai retornar para mim as duas pessoas. Então, o left, ele me retornou todas as cidades. O right, ele me retornou todas as pessoas. Mesmo que as pessoas não tenham cidades. Então, aqui, ó, ele trouxe a cidade só para a pessoa que tem a cidade. Um outro cenário é o left outer join. O left outer join, ele vai retornar... O que eu escrevi de errado aqui?
Aí, foi. O left outer join, ele é esse cara aqui, ó. Ele traz tudo para tudo, ó. Ele traz tudo que tenha num lado, mesmo que e tudo que tenha do outro, mesmo que os dois não casem. Então, ele vai trazer todos os registros que tem disponíveis aqui. Isso o left outer join, tá? E tem o full outer join, que dele traz das duas tables. O full outer join. Aqui. Ó, dele trouxe as pessoas e todas as cidades. Os joins, cara, são bem complicados no começo, tá? Assim, vocês vão ver sempre, tá? Vai estar presente em tudo que vocês forem fazer no dia a dia de vocês da SQL, sempre vai ter join para vocês descobrir coisa. Então, eu sempre uso essa imagenzinha aqui como cola, tá? Quando eu não lembro, quando eu esqueço, tá? Porque é muito útil para quem está começando, principalmente, se esquecer alguma coisa. Mas na prática, entendam sempre como eu preciso de uma tabela, daí a tabela, a primeira que aparece é sempre a minha tabela da esquerda, então é sempre a que vai respeitar a minha cláusula do left ou minha cláusula do join. A tabela que eu tiver por segundo sempre vai ser a minha tabela do right join, ou a minha tabela que vai respeitar, no caso de um full, trazer junto com a minha tabela principal. A ideia aqui é que vocês entendam um pouquinho o poder do join, tá? Porque, por exemplo, se eu quisesse só as pessoas que têm uma cidade válida, eu só faço isso aqui. Eu só faço um join. Então, eu só tenho pessoas que têm uma cidade válida. Se eu quiser só cidades que não tenham pessoa, que não tenham pessoa vinculada, eu vou pegar left outer join. Outer join. E daí aqui right outer, left outer join and pessoa ID is new. Tá aqui. Eu tenho só as cidades que não tem pessoa vinculada. Se eu quero só as pessoas que não tenham cidade vinculada, eu só inverto aqui. E aqui, em vez de ser o p.id, é o c.id, is null. Então, aqui ele até trouxe errado para mim. Ó. Eu botei um right outer join, deixa eu ver o que ele fez de errado. O que eu fiz de errado no caso. Né? Então, Gilberto, C... Estaria certo. Acho que aqui não vai o outer. Tá, aqui tá certo, porque eu tô trazendo todas as pessoas, independente de ter cidade ou não. Aí, o que eu teria que fazer para trazer só as pessoas que não têm cidade vinculada? Eu teria que inverter a query. Teria que trazer primeiro as pessoas aqui, na minha cláusula from. Então aqui eu faço left também, join. Por que ele está trazendo isso aqui? C.id, p.cidade. Ah, sim. Ó, aqui ele pregou uma peça para mim, ó, por causa que eu estava botando o end junto com o join. Tá? Na verdade, esse filtro eu tenho que botar na cláusula where. Então, eu vou botar aqui na minha cláusula where c.id is null. Daí ele deu certo. Então, eu posso ter condições na cláusula do join
que não sejam referentes à condição do join? Posso, mas não é muito uma boa prática, porque ele pode acontecer que nem isso que estava acontecendo para mim. Lembrando na ordem de execução, tá? Ele vai executar primeiro o from, depois o join e por último o where. Então o que acontece? Quando ele estava executando o join, ele já estava executando essa cláusula aqui para mim. Então ele já estava trazendo, ele não estava trazendo nenhuma cidade, por causa que eu estava dizendo aqui, eu quero todos os registros da tabela treinamento pessoas, join o c.id igual ao p.cidade e o c.id null, ou seja, que ele nunca ia trazer nada. Porém, como eu estava trazendo um left join, ele estava trazendo os registros de cá, mesmo assim, com a informação nula, por mais que tivesse informação vinculada na pessoa aqui, para aquela cidade. Então, esse é um pouquinho do uso do join, tá? Que eu queria mostrar para vocês de maneira bem rápida, tá? Não sei se eu consegui explicar ou não. Só para vocês entenderem poder um pouquinho dessa ferramenta do join. E assim, vocês vão ver muito isso. Vocês vão ver vários joins aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse join, eu posso ter outro join embaixo. Eu vou botar aqui public.treinamento cidades C2, tá? Um c.id igual a p.cidade. Exatamente igual. Vou botar aqui C2, né? E aqui em cima eu posso trazer aqui c2.id a cidade id2. Posso fazer isso? Posso. Não tem problema nenhum fazer isso. Ele vai retornar para nós aqui, ó, o cidade 2 id. Não que eu precise fazer. Eu vou tirar esse where aqui. Não. Ele trouxe. No caso aqui para nós não faz sentido, mas vai ter, quando tu tiver vários relacionamentos, supondo que eu tivesse 10, 15 tabelas aqui, eu posso ter relacionamentos alinhados. Então eu vou ter a nossa tabela de pessoas, vai ter join com cidades, que vai ter join com estado, que vai ter join com país, que vai ter join com continente, e assim vai indo. Eu poderia ter várias estruturas, vários joins alinhados aqui, um embaixo do outro, para trazer a informação para a gente. Então, esse é um pouquinho o funcionamento e a sintaxe do join. Eu não sei se eu consegui explicar, se ficou alguma dúvida. Tá tranquilo. Tudo ok aqui também. Tá, beleza. Então, além do join, uma outra condição que eu quero mostrar para vocês bem rápido aqui é o union e o union all, tá? O union, aqui vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer um select bem simples aqui, não precisa ter join para fazer union, tá? Eu vou pegar isso aqui, vou dar um select asterisco from public treinamento pessoas. E supondo que eu queira fazer um outro select, ou eu queira informações de outra table, vamos supor que a nossa temporária, select asterisco from treinamento pessoas temp p aqui também, ó. Pô, eu quero juntar esses registros aqui, eu quero fazer com que eles, eu quero tentar ver a visão das duas tabelas, ver o que eu tenho de pessoas aqui. Para isso eu posso usar o comando union. Então aqui eu vou fazer um select e eu vou botar a palavra reservada union entre os dois selects, e ele vai fazer o que? Ele vai pegar os registros desse select, vai juntar com os registros dessa tabela, desse select aqui, retornando assim várias linhas. Aqui ele vai dar erro para mim, porque para um union funcionar, as duas estruturas têm que retornar o mesmo número de colunas. Então, se eu olhar aqui, ó, essa daqui ele tem informação do país. Na nossa tabela temporária, a gente não tem informação do país. Deixa eu ver se aqui tem questão de endereço. Aqui endereço tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só pegar aqui na principal. Eu vou pegar o p.id, p.nome, p.presença, p.endereço e p.cidade, que é basicamente os campos que está retornando na tabela de baixo. Executando isso aqui, ele vai retornar para nós, ó, um union com todas as informações. Eu poderia botar mais uma coluna aqui para identificar elas. Então eu vou botar aqui pessoa principal, identificador, e aqui eu vou botar um p.asterisco, vírgula, pessoa
temporária as identificador. Então, com isso, eu consigo juntar registros, ó, e trazer aqui, ó. Então, eu tenho alguns registros, 2 registros da pessoa principal e tenho os registros da pessoa temporária. Uma coisa interessante, se olhar aqui, ó, é que agora, vamos pegar aqui, ó, Neymar Gilberto aqui, deixa eu pegar aqui. O Neymar aqui, ó, ele está exatamente igual aqui as informações, com exceção dessa flag final. Eu vou tirar essa flag aqui, vamos comentar ela ali, vamos comentar ela aqui. Se eu executar isso aqui de novo, esse union, repara que ele trouxe o Neymar uma única vez. O union, ele tem essa função. Então, os registros que tiverem exatamente a mesma informação, ele vai trazer só uma única vez, por mais que ele retorne nas 2 queries. Se eu quiser que ele traga as 2 vezes, eu tenho que adicionar a palavra reservada all. Então, union all. Executando esse cara aqui, ele vai trazer 2 vezes o Neymar aqui, ó, por mais que sejam exatamente idênticos os 2 registros. Se eu quiser que traga uma única vez, eu só removo o union all e ele vai trazer. O fato de eu ter adicionado a flag que fazia com que os registros tivessem diferença entre um e outro, estava fazendo com que ele sempre estava trazendo esse registro 2 vezes, mesmo tendo as demais informações todas iguais. Então, o Union também é uma ferramenta útil, tá? Principalmente quando tiver essas tabelas separadas, essas tabelas distribuídas a pessoas, seja informação, por exemplo, eu tenho informação de cliente e eu tenho informação de fornecedores em 2 estruturas separadas. E eu quero trazer todos os que têm cadastro com a gente, seja ele cliente, seja fornecedor. Eu posso usar o Union All para fazer isso para a gente. Então, esse também é um outro comando que eu queria trazer para vocês, tá? Além do Union All, eu quero trazer também um pouco mais do Group By com o Grouping Sets, tá? Então, o Group By, a gente brincou um pouquinho com o Group By aqui nesse Select aqui. Vou trazer aqui só para vocês verem aqui. Deixa eu, na verdade, trocar para cá. A gente usou a cláusula Group By, tá? Para fazer um agrupamento, por o F aqui para trazer os totalizadores. Tem um comando muito importante do Group By, que é o Grouping Sets. Só deixa eu lembrar a sintaxe dele, que eu não lembro. Acho que aqui tem. Não. Group By Grouping Sets Postgres aqui. Tá, lembrei. O Group By Grouping Sets, eu posso gerar linhas extras para totalizar algum grupo de informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo o Group By por UF. Vamos pensar na nossa treinamento cidades aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui mais. Então, eu quero, além do... Eu vou fazer uma coisa aqui, vou inserir um outro registro só para a gente ter aqui. Vou fazer aqui insert into treinamento cidades. Eu vou botar values, vou botar um código 6. Eu vou inserir Passo Fundo de novo, tá? Eu sei que não faz muito sentido aqui para nós, mas só para ter um exemplo para vocês do Grouping Sets ao FRS. E eu vou botar uma população aqui de 350 mil aqui, só para exemplo. Beleza, eu inseri, se eu consultar aqui, vai estar ali Passo Fundo. No nosso Group By aqui, agora, a gente tinha só um Group By por UF. Tá? Se eu executar esse cara aqui, ele ainda vai continuar funcionando. A diferença é que aqui, ó, ele trouxe mais uma população maior aqui para UF. Eu vou trazer um outro cara aqui, além da UF. Aqui. Eu vou trazer o c.nome. Eu quero por nome da cidade. Nome, cidade. Então, vou adicionar aqui o c.nome
como sendo nossa cláusula group by. Sem o grouping sets ainda, tá? Vou estar executando isso aqui, ele vai trazer por cidade, ó. Então, todos ele trouxe uma única linha, então o único que ele agrupou é Passo Fundo, ó, que tem uma quantidade de 2 aqui, que ele contou aqui para nós. Beleza. Então agora eu vou adicionar grouping sets. Então, o que são grouping sets? São, como o nome já diz, né, são conjuntos de agrupadores. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, c.f, c.nome, vírgula, vou botar aqui c.f, vírgula, e sem agrupamento. O que isso vai gerar para nós? Olha só que interessante. Vou rodar esse cara, ele gerou aqui, ó, alguns registros null para nós. Ou seja, ele ainda trouxe o nosso group by como ele estava antes, certo? Porém, além disso, ó, ele trouxe alguns registros extras. Então, o primeiro agrupamento que ele trouxe aqui, ó, é esse cara aqui. Deixa eu fazer aqui. Tem uma outra expressão que tem que usar aqui, que é a palavra grouping. Então, aqui eu vou botar grouping c.f, vírgula c.nome, as group uf cidade, grouping c.uf, as group uf, grouping sem nada, as group geral. Vou rodar esse cara, ele vai me trazer um boolean ali para nós, um 0 ou 1, near, o que ele está reclamando? Esse aqui não rola, isso aí. Se eu rodar isso aqui, ó, olha só o que ele trouxe aqui pra gente. Então ele me trouxe, ó, esse cara dizendo assim, group uf cidade, ó. Todos esses que está zerado, quer dizer que ele não agrupou por uf cidade. Aqui, ó, ele agrupou. Então, para o nosso agrupamento, o uf nome de cidade aqui, ó, ele agrupou 3 registros, totalizando esses 950k aqui, certo? Fazendo essa média. Aqui é que nem se fosse um header, uma coluna de totalização que ele traz para a gente. Ele fez a mesma coisa aqui embaixo e a mesma coisa aqui, ó. E além, tem esse principal aqui. Na verdade, esse aqui é o principal, ó. Esse é o que ele não agrupou por nenhum. Ele não agrupou nem por UF, não agrupou nem por cidade. É o geralzão. Aqui onde é que ele agrupou por UF por cidade. E aqui onde é que ele agrupou. Aqui onde é que ele agrupou por UF, perdão. E aqui onde é que ele agrupou por UF por cidade. Então, o Grouping Sets, ele tem como objetivo, aqui esse link que eu peguei é da própria documentação do Postgres, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, ó, ele gera essas colunas, espécie de totalizadores para a gente. Então, se eu quiser tirar relatórios estatísticos, se eu quiser tirar alguma informação da database para... Tipo, sem auxílio da aplicação, onde que eu tenho um totalizador, eu tenho total, tenho totalizador, eu posso utilizar dessa ferramenta do Grouping Sets para fazer essa geração. Ele é uma ferramenta bem poderosa, vale a pena dar uma olhada com calma nesse cara também, tá? Para não me estender demais, eu já falei demais do que devia, eu acho que por hoje era isso. Eu não sei... tem só mais um carinha que eu quero mostrar para vocês aqui bem rápido, que é esse Generate Series. Esse Generate Series, ó, ele gera séries de dados pra gente, ó. Então, eu botei aqui um Generate Series de 1 a 5, ó, ele gerou um registro para cada linha que eu botei. Se eu botar 1,2 aqui, ele vai gerar de 2 em 2. Se eu botar um Generate Series aqui, por exemplo, vamos botar o invertido. Se eu botar de 1 a 10 e eu botar um -2, por exemplo, ele não vai funcionar, ele não vai trazer nada. Agora, se eu botar de 10 a 1 e botar -2, ele vai vir decrementando de 10 até 1, de -2 em -2, e vai gerar uma linha para cada série dessa, vamos dizer assim.
Esse Generate Series é bom para quem quiser gerar registros. Então, normalmente eu uso esse cara com datas. Ele aceita inteiros e aceita datas aqui. Então, eu poderia botar uma data aqui. Ele vai me gerar uma série de datas de um período até o período que eu especificar. Essa é uma função específica do Postgres, tá? Para Oracle e para outros databases, cada database tem a sua função que faz isso. Eu acredito que seria isso, pessoal. Num resumo, era isso que eu queria tentar passar para vocês da SQL. Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram ver a mais.